Boa tarde, eu sou Helenilde de Souza Viana, acadêmica do curso de História, Urbano Santos. E a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre Castro Alves. Nós iremos falar sobre a biografia de Castro Alves, o contexto histórico de Castro Alves. Iremos fazer ênfase ao um dos poemas mais conhecidos de Castro Alves, O Navio Negreiro. Antônio Frederico Castro Alves, conhecido como Castro Alves e também conhecido como o poeta dos escravos, está registrado na história da literatura brasileira como um dos poetas mais engajados na luta contra a escravidão. Castro Alves, que é conhecido como o poeta dos escravos em função de suas poesias de cunho abolicionista, que também escreveu poemas de amor, mas sua poesia de cunho social fez dele o principal nome da terceira geração romântica. O poeta brasileiro se interessou pela poesia ainda criança. Nascido em 14 de março de 1847, na pequena Curralinho, no interior da Bahia, hoje em homenagem ao filho ilustre dessa cidade do recôncavo baiano, tem como batismo o nome conhecido, o nome com o qual se eternizou o poeta romântico. Castro Alves vivenciou a infância nessa localidade, até ingressar em 1854 no Ginásio Baiano, importante instituição de ensino de Salvador, onde cursou o colegial, que posteriormente a essa formação básica ingressou com 16 anos de idade na Faculdade de Direito de Recife. Em Pernambuco, nesse ambiente acadêmico, entrou em contato com intelectuais que defendiam a causa abolicionista, assim como Castro Alves, a qual permeou sua produção poética. Apaixonou-se, ainda nesse contexto universitário, pela atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara, de 1837 e 1874, para quem escreveu, em 1867, o texto dramático Gonzaga, ou Revolução de Minas. Eugênia Câmara passou a exercer influência em sua vida e obra. Apesar dessa fama do poeta dos escravos, não se deve à sua poesia de amor, mas sim à poesia de cunho social. Encerrado em Salvador, a cidade por onde regressou sem concluir o curso superior, onde Castro Alves escreveu esse texto dramático, a sua tão amada Eugênia Câmara, Gonzaga, ou Revolução de Minas, Em 1868, após breve passagem pela capital baiana, instalou-se em São Paulo, com o objetivo de concluir o bacharelado. Pouco tempo na capital paulista, que Castro Alves passou, pois devido a um acidente que aconteceu nas suas práticas, de que tinha hábito, Castro Alves ele tinha o hábito de caçar. Porém, Castro Alves deu um tiro no próprio pé, a quem precisou ser amputado, e retornou à Bahia gravemente machucado, que apesar de ter sido operado, sua saúde fragilizou-se a tal ponto que desenvolveu um estado grave de tuberculose, no qual não resistiu e acabou morrendo. Castro Alves acabou falecendo em 1871, aos 24 anos de idade, precocemente. Castro Alves foi um dos poetas muito consciente do contexto social e político do século XIX. Ou seja, Castro Alves ele sabia o que ele escrevia. Ele sabia o objetivo pela qual ele estava escrevendo. Era um entusiasta na luta pela liberdade e pela justiça, conceitos necessários em um país ainda marcado pelo regime escravocrata.
é escravocrata. Entregou a terceira geração da poesia romântica, formada por poetas ligados à corrente condoreira ou goana. Como também é chamada essa geração literária, por ter recebido influência do escritor francês Victor Hugo, 1802 e 1885, em cujo as obras eram de teor social, manifesta-se de forma contundente, principalmente no romance Os Miseráveis, de 1862. Os candoreiros, comprometidos com a causa abolicionista e republicanas, desenvolveram uma poesia voltada à exterioridade social. Ou seja, eles desenvolveram uma poesia que contasse o histórico social, as vivências sociais, tendo como finalidade convencer o leitor da pertinência da causa defendida nos seus versos. Castro Alves, ainda muito jovem, foi um admirador dos movimentos progressistas, anteriores ao seu nascimento, como a independência da Bahia ocorrida entre 1822 e 1823 e a revolta dos negros de Palmares, liderada por Zumbi, isso em 1655 e 1695. E com entusiasmo, Castro Alves presenciou a imprensa surgida no país no início do século, a partir da vinda da família real para o Brasil, que em razão de tornar-se um importante meio de difusão de suas ideias, ou seja, de tornar-se uma aliada à difusão de seus poemas, para que a sociedade da época conhecesse a realidade vivida. Um poeta libertário que agitaram todo o século XIX, que apesar de ter morrido muito jovem, Castro Alves foi considerado como a última grande voz da poesia do romantismo. As Espumas Flutuantes, de 1870, A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876, Os Escravos, de 1883, Obras Completas, de 1921, em que consta o livro inédito Hino do Equador e O Navio Negreiro. Essas são algumas obras de Castro Alves. O extenso poema O Navio Negreiro, que é um dos mais conhecidos do autor popularmente, que faz parte da obra dos Escravos de 1883, é uma das mais contundentes críticas já feitas no plano literário no Brasil. A realidade de uma nação que foi uma das últimas a pôr fim à prática do trabalho escravo. Nesse poema são construídas imagens que remetem o leitor ao cenário desumano, a que a população negra era submetida, muitas vezes em porões de navios negreiros, navios que traziam para o Brasil africanos escravizados. Essa prática persistiu no país mesmo após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 4 de setembro de 1850, a qual proibia a entrada de africanos escravizados. Dividido em 6 partes, observa-se em cada uma delas um enfoque que contribui para a apresentação dessa triste passagem da realidade brasileira. Os poemas de Castro Alves, eles tinham um aperfeiçoamento em passar a realidade vivida na época, em que eles ilustravam para que o leitor ele possa, observar, entender, os candoeiros participavam dos debates sociais, Esses poetas estavam atentos aos problemas sociais do país e usavam sua poesia para divulgar suas ideias e críticas, sem fugir da realidade vivida naquela época.
Contrário da segunda geração romântica, o poeta candoreiro encarava a realidade de seu país e buscava combater os problemas sociais. Os poetas pretendiam atingir um grande número de pessoas, ou seja, um grande número de leitores. Como, de que forma? Eles faziam de suas poesias em teatro. Esses teatros aconteciam em praça pública, ou seja, o que não soubesse a ler, ouvissem, poderiam entender, para que essa realidade, só assim, poderia mudar. Castro Alves pertencia à terceira geração romântica, que apresentava os seguintes características, né? A poesia era de cunho social, temáticas voltadas para o problema social e político do país. O condor com símbolos de liberdade. O condor era uma ave cordilheira dos Andes. Representava o poeta dessa geração. Assim como essa ave, ele conseguiria ver a realidade de cima. Ou seja, Castro Alves, ele enfatizava a visão que ele tinha para escrever a realidade vivida, que ele se comparava a uma ave, né? Isto é, a partir de um campo de visão mais amplo. Os poemas de Castro Alves é uma narrativa sobre o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. A beleza infinita do mar e do céu são chamadas em narrativas usadas como barbárie e a falta de liberdade nos porões de navios negreiros. A crítica do tráfico de escravos não impede o patriotismo do poeta, a sua visão do Brasil como um lugar de liberdade e do futuro. É incompatível com a escravidão. Que mesmo sendo liberal, Castro Alves não deixa de lado a religiosidade, chamando a Deus por uma intervenção divina no tráfico negreiro. Iremos citar agora um dos poemas de Castro Alves, Navio Negreiro. Iremos fazer ênfase para poder entender. A primeira parte do poema Navio Negreiro, ela diz assim: bem feliz quem ali pode estar, pode nesta hora sentir deste painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. Castro Alves, ele fala nessa primeira parte que o céu e o mar são vistos como infinitos, que se aproximam tanto pela cor azul como o amplo espaço, e são lugares certas da poesia. A segunda parte do poema, Castro Alves, ele diz o seguinte: que importa do nauta o berço, donde é filho, qual seu lar, ama a cadência do verso que lhe ensina o mar. Velho mar, cantai, que a noite é divina, resvala, o brigue veloz. Pressa ao mastro da maisena saudosa, bandeira acena as vagas que deixa após. Então, Castro Alves, nessa segunda parte do poema, ele começa a imaginar de que nação é aquele barco que segue em alto mar. Na terceira parte de Castro Alves, ele diz o seguinte: desce do espaço imenso a águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar num brigue voador, mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras e canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil. Meu Deus, que horror. A terceira parte, o autor vê através dos olhos do albatroz, que é uma ave, né? O poeta consegue se aproximar do navio e observar o que acontecia lá. A quarta parte do poema
Castro Alves, ele diz o seguinte: e ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente, faz daudas espirais, qual um sonho dantesto, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. A quarta parte, o poeta descreve a horrível cena que se passa no convés de um navio. Multidões de negros, homens, mulheres, velhos, crianças, amarrados uns aos outros, todos presos uns aos outros, sem direito de comer direito, sem direito de falar, sem saber ao menos para onde iria. A quinta parte do poema, o autor, ele fala: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, ou se é verdade tanto horror perante aos céus. Ó mar, por que não apagas com as esponjas de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Ou seja, o poeta, ele fala das condições, né? Ele mostra nos seus versos sua indignação perante o navio negreiro e roga a Deus e a fúria do mar para que acabe tal infâmia. Na sexta parte do poema, o autor, ele diz: ao river de perdão de minha terra, que a brisa do Brasil beija a balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança, dos que da liberdade após a guerra, fortes hosteados dos heróis, na lança antes de houvesse roto no mar, batalhas que servires de um povo de mortalha. O poeta, ele questiona a qual a bandeira que trasteada nesse navio, né? O poeta, ele faz um questionamento à bandeira que é hasteada nesse navio, né? Que é responsável por tal barbaridade, né? Que situação que o nosso poeta Castro Alves, ele relata nos versos de seus poemas. Então, nós iremos continuar na nossa próxima aula a refletir sobre os poemas do nosso queridíssimo Castro Alves, que deu voz, que mostrou, que deu um grito por liberdade aos escravos. Boa tarde.